meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Família bem? Que bom! Galerinha, hoje nós vamos para a nossa primeira aula gravada da semana. E hoje a gente vai trabalhar divisão de número decimal. E essa divisão, pessoal, a gente vai perceber que pode ser um número natural dividido por um número natural, dando como quociente um número decimal. Eu posso ter um número decimal dividido por um número natural, dando como quociente um número decimal. Ou eu também posso ter um número decimal dividido por um número decimal, dando quociente também um número decimal. Então, a gente vai ver aqui todas as possibilidades, vamos rever algumas coisas, colocar algumas coisas como novidade e teremos uma aula super, super importante, porque é extremamente importante a gente aprender a dividir número natural sem o uso, número decimal, sem o uso da calculadora. Professora, mas a calculadora está aí para ajudar todo mundo? Sim, mas tem aquela pecinha extremamente importante, sabe aquela pecinha que digita? Você tem que ter critérios para verificar se a divisão que a calculadora forneceu para você como resultado está correto, né? Então, assim, eu tenho como verificar através do meu entendimento, que é o meu entendimento a respeito das divisões de decimais, se aquele resultado está correto, ou se eu digitei um número errado, ou se a calculadora, às vezes, está com uma bateria ruim, não está muito boa. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a relembrar a divisão de número decimal e depois a gente vai entrar com algumas coisas novas. Vamos lá? Então, vou colocar aqui. Olha só, esse slide está convidativo, não tá? Olha só, exatamente o que você tem que ter aí ao seu lado. Um caderninho de anotações, que de preferência seja o seu caderno. Aqui, ó, o seu material pessoal, né? Um lápis, uma caneta, para você poder escrever todas as suas dúvidas, fazer todas as suas anotações. E um cafezinho, que pode ser trocado também por uma aguinha, né? Para você poder relaxar. Tá bom? Então, organiza aí, pessoal. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Vem pra cá. Então, galera, quando a gente fala em número decimal, em divisão de um número decimal, a gente vai começar falando que eu posso ter um número natural dividido por um número natural e eu vou ter como resposta, como quociente, um número decimal. Tudo bem? Aí, olha só, vamos lá. Eu tenho 58 dividido por 4. Tanto o número 58 quanto o número 4 são números naturais, né? São números inteiros positivos. Então, aqui eu tenho 2 números naturais e quando eu fizer essa divisão, eu vou obter um número decimal. Como que isso vai acontecer? Olha só. Aqui eu já montei toda a divisão para a gente poder fazer de forma mais rápida, né? Mas é importante a gente lembrar de alguns detalhes. Professora, o 58, ele recebe o nome de dividendo, lembra? Aqui é exatamente o nosso dividendo. Esse carinha aqui, que no nosso caso é o 4, ele recebe o nome de divisor. 14,5 ou 14 inteiros e 5 décimos, ele é o nosso quociente. Quociente que é o resultado, né? Também é chamado de resultado, mas a palavra correta é o quociente. E aqui, gente, no nosso caso, o resto é 0. Mas se tivesse sobrado alguma coisinha aqui, seria o nosso resto. No nosso caso, o resto é 0, porque a gente está trabalhando com uma divisão de decimal. Tudo bem? Esses nomes aqui, eles são extremamente importantes para a gente poder entender o que é o quê, né? Aí, olha só. Como é que eu vou começar essa divisão? 58 eu consigo dividir por 4? Eita, eu tenho 58 balinhas ali na minha casa, eu quero dividir entre meus 4 filhos. Meu Deus, é filho demais, né, gente? Eu só tenho 2. Então, como é que vai acontecer essa divisão? Ó, eu vou primeiramente pegar o 5. Deixa eu pegar o lápis aqui. Do 58, quando eu pego o 5, 5 eu consigo dividir por 4? Sim, consegue, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, sobrou quem? Sobrou 1. Aí, o que a gente faz? A gente desce a dezena, certo? Descemos, então, 8. 18, dá para dividir por 4? Claro. 4 vezes 4,
16, sobra resto, 2. Aqui, pessoal, até o fundamental 1, nós estaremos parados, né? Por quê? Porque a gente falaria que 58 dividido por 4 é 14 e sobra resto 2. Só que a gente já aprendeu que podemos inserir uma vírgula e trabalhar com números decimais. Todas as vezes que o meu resto for menor que o meu divisor, eu consigo inserir uma vírgula aqui. E quando eu insiro essa vírgula, ou seja, quando eu for começar a trabalhar com a parte decimal, a gente ganha o direito de acrescentar um zero. Por que eu acrescento um zero? Porque aí eu aumento esse número e dou a possibilidade de continuar a divisão. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Resto, 0. Ou seja, 58 dividido por 4 é igual a 14 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Lembraram de alguns detalhes? Outro exemplo, eu tenho aqui um número natural, aqui eu tenho um número natural e eu quero efetuar essa divisão. Professora, como é que vai acontecer? Olha só, eu tenho 63 dividido por 15. Se eu pegar o 6, como nós fizemos no exercício anterior, se eu pegar somente o 6, você vai falar, opa, 6 eu não consigo dividir por 15, então eu já vou pegar a unidade e a dezena, certo? Aqui, na unidade e na dezena, o que a gente tem? 63 dividido por 15. Aí eu consigo fazer essa divisão. 63 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Fazendo essa subtração, 3 menos 0, 0, 3, e 6 menos 6, 0. Se nós estivéssemos trabalhando somente com números naturais, a gente pararia a nossa divisão aqui. Só que a gente agora quer trabalhar com número decimal. Então, eu vou acrescentar uma vírgula e vou continuar a minha divisão. Como que eu continuo? Acrescento 0 aqui, certo? Eu vou ficar com 30. 30 eu consigo dividir por 15? Sim, dá quanto? 2. 2 vezes 15, 30. Resto, 0. Ou seja, eu tenho um número natural dividido por um número natural e eu obtenho como resposta um número decimal. 63 dividido por 15 dá 4 inteiros e 2 décimos. Tudo bem? Aqui, galerinha, vocês irão... Vem comigo. Vocês irão fazer essas divisões, certo? Você vai pegar o seu caderno, organizar o seu caderno, colocar aula gravada, divisão de decimal, a data que você está assistindo a aula e vai desenvolver essas 3 divisões de números naturais, dando como resultado um número decimal. Tudo bem? E nós iremos fazer a correção na aula ao vivo. Então, quando lá na aula ao vivo eu falar, pessoal, pegue o caderno, vamos fazer a correção da atividade que ficou na aula ao vivo de divisão de decimal. Você não vai ficar perdido, você tem que saber que é esse aqui é um dos exercícios que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, terão outros aí ao longo da aula. Agora, olha lá, eu tenho um número decimal dividido por um número decimal e dando resultado um número decimal. Vamos ver como é que vai acontecer? Aqui, pessoal, olha lá, ó, olha o desespero, mas a gente não precisa se desesperar. Porque a gente vai usar uma técnica muito legal, muito interessante, que vai facilitar muito a sua vida. Que técnica é essa? ICD. I, igualar. C, cortar. D, dividir. Acabou. É uma musiquinha simples, fácil e rápida que vai ajudar você muito. Igualar, cortar, dividir. Como que eu vou usar essa técnica, professora? Já sei a musiquinha, já sei que eu tenho que igualar, cortar e dividir, mas como que eu vou usar essa técnica? Vamos lá ver? Nada desse desespero aqui não, viu? Isso daqui é assim, meu Deus, que fácil! É tipo isso, tá? Então, olha só. Igualar. Acrescentamos 0 para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Cortar. Eliminamos as vírgulas. E dividir,
faremos o cálculo normalmente. Então, calculamos normalmente. Professor, aqui ficou meio estranho, mas quando você observar a aplicação, você vai falar, mas é claro, e tudo vai fazer sentido. Então, olha só. Eu tenho aqui 36 inteiros e 5 décimos dividido por 5. Como é que eu vou fazer essa divisão? Perceba que, olha só, aqui eu tenho 36 dividido por 5, aqui eu tenho uma casa decimal, e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Vem comigo. Eu não tenho que igualar, o i não é de igualar? O que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas decimais. Vou colocar aqui, ó, esse já tem 1,5, e aqui nesse 5 a gente vai acrescentar uma vírgula e colocar um zero. Para que eu vou fazer isso? Para que as minhas casas decimais fiquem iguais. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. O que eu fiz nesse ponto? Nós igualamos as casas decimais. Então, vou colocar aqui, ó. Igualamos as casas decimais. Num primeiro momento, é isso que nós iremos fazer. E agora, professora, o que é cortar? Vamos lá? Eita, já estava escrito lá, vamos acabar aqui. Então, ó, igualar, acrescentamos zeros para igualar os números de casas decimais depois da vírgula. Então, num primeiro momento, resolvemos o nosso problema do igualar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. O que significa cortar? Significa eliminar a vírgula. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar essa vírgula daqui e vou tirar essa vírgula daqui. Se eu tirar a vírgula, eu fico com qual número? 365. Se eu tirar a vírgula, eu fico com qual número? 50. Então, quando a gente fala que eu vou dividir normalmente, eu vou dividir agora 365 por 50. E aí, eu passo, então, a ter uma divisão de dois números naturais, que é extremamente tranquilo e a gente já viu. Como é que eu vou dividir 365 por 50? Aqui, pessoal, se eu pegar o 7, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Então, aqui, ó, tem um zerinho que não apareceu. Certo? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Fazendo a subtração de 365 por 350, eu fico com 150, né? O 5 desce, 5 menos 0, 5. 3 menos 6 menos 5, 1, e 3 menos 3, 0. Então, eu fico com 15, certo? Esse 15 aqui, eu consigo dividir por 50? Não consigo dividir por 50. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula. Quando eu coloco a vírgula, eu ganho o direito de colocar um zero aqui. Por que eu vou colocar um zero? Para que eu consiga aumentar esse número, para ficar um número que eu consiga dividir por 50. 150 dividido por 50 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 50 dá 150, resto, 0. O que nós fizemos, então, primeiramente? Igualamos as casas decimais, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Depois nós cortamos, ou seja, eliminamos as vírgulas. Quando eu eliminei a vírgula, eu fiquei com dois números naturais, 365 dividido por 50. E efetuo a divisão normalmente. Tudo bem? Vou apagar aqui e seguir. Agora, olha lá, eu tenho 78 dividido por 2 inteiros e 4 décimos. Professora, eu ainda consigo usar o ICD? Sim, consigo. Como? Vamos ver? Olha lá, eu preciso de 78 dividido por 2,4. Eu preciso igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar vírgula aqui e acrescentar um zero para ficar com uma casa decimal. Perceba que nesse momento as casas decimais já estão iguais. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. O que fazer agora? Eliminar a vírgula. Ó, igualamos, acrescentamos zeros para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Agora, eliminamos a vírgula e ficamos com 780 dividido por 24. Se eu tiro essa vírgula aqui, esse número passa a ser 780.
Se eu tiro essa vírgula aqui, esse número passa a ser 24. 780 dividido por 24. Professora, socorro, como é que eu vou fazer? O 7 eu consigo dividir por 24? Não. Eu vou pegar o 78. 78 eu consigo dividir por 24? Sim, que dá quanto? 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, e 1 que foi? 72. 78 menos 72, sobra quem? Sobra 6. Ainda tem um zero aqui, eu desci o zero, eu fiquei com 60. 60 eu consigo dividir por 24? Sim. Dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Eu fico, então, com 48. 60 menos 48 dá 12. Nesse momento, eu não tenho mais como dividir, porque o 12 ele é menor que o 24. Eu não tenho mais como dividir se a gente estiver falando em número inteiro, em número natural, positivo. Mas, se eu estiver falando em número decimal, eu posso colocar uma vírgula aqui, acrescentar um zero. E agora, quanto é 120 dividido por 4? 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2 que foram 12. 120 menos 120, resto 0. Ou seja, 78 dividido por 2 inteiros e 4 décimos é igual a 32 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Bem tranquilinho, não é, gente? Então, aqui, ó, a gente iguala as casas decimais, depois a gente elimina, corta a vírgula e, por último, então, a gente efetua a nossa divisão. Tudo bem? Agora, pessoal, nós temos outros exercícios para você. Olha lá. O que a gente vai fazer? Agora, esses exercícios são do livro, página 227, o exercício 32. Então, o que a gente vai fazer? Essas 4 divisões, vai fazer no seu caderno, organizado, e aí faremos a correção na nossa aula ao vivo. Tudo bem? Então, meus amores, um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e eu sei que já passou o Dia das Crianças, mas feliz Dia das Crianças para vocês. Um beijo grande, curta muito ser criança, que é muito, muito bom, tá? Deixa a vida de adulta para depois ela chega. Então, agora curta a sua vida de criança, aproveite bastante. Quer dizer, aproveite não, espero que tenha aproveitado, né? Um beijo no seu coração, fique com Deus e espero ter ajudado você. Beijo!